Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Hoje nós queremos começar um estudo de escatologia. A pedido de muitas pessoas, nós que geralmente gostamos de dar em série de conferência, estamos preparando esse estudo tanto para a aula de Apocalipse, como também para aproveitarem, para entenderem melhor esse assunto tão importante das Escrituras. Para começar, o que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre as últimas coisas. E para estudarmos essa doutrina tão importante da Palavra de Deus, nós vamos entender que existem algumas linhas de pensamento diferentes e vamos nos posicionar numa linha de pensamento. Nós temos primeiramente os pós-milenistas. Os pós-milenistas acreditam que Cristo ele virá depois do milênio. E acredita que o mundo vai ficando cada vez melhor, até que então Cristo volta. É difícil nós pensarmos que isso é possível, porque nós não estamos vendo o mundo melhorar. Então, o pós-milenismo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, caiu em descrédito. Mas aí temos o amilenismo. E o amilenismo tem sido defendido por muitos que são da teologia reformada. E muitos têm seguido esse pensamento do amilenismo. O amilenismo significa que não existe o milênio, então nega o milênio. E nós observamos que então que todas as passagens, especialmente o livro de Apocalipse, acaba sendo simbólico e não tem uma aplicação literal. Mas daí temos o sentido que é pré-milenista. O pré-milenismo acredita que Cristo vem antes do milênio e que o milênio é 1000 anos. O livro de Apocalipse fala isso, no Apocalipse capítulo 20, repete várias vezes, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Então nós, pessoalmente, temos essa posição pré-milenista. Mas além de entendermos o pré-milenismo, nós temos também a posição pré-tribulacionista, que Cristo vem antes da tribulação. Estaremos explicando cada um desses posicionamentos, mas desde já quero dizer que eu sigo o pensamento pré-milenista e pré-tribulacionista. Para fazermos esse estudo, antes de entrarmos em Apocalipse, nós vamos entender um pouquinho sobre as alianças de Deus e também as dispensações. Para vermos um pouco sobre as alianças, temos um quadro que está diante de vocês que fala sobre essas alianças. Temos a aliança abraâmica, lá em Gênesis 12, onde Abraão foi chamado por Deus: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E observamos que em Gênesis 12 temos a promessa dessa aliança. Depois temos a aliança da terra, é também conhecida como a aliança palestiniana. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Além desses, temos a aliança mosaica, que é a aliança que foram os 10 mandamentos dados por Moisés em Êxodo 20 e Gálatas 3. Também temos a aliança que é davídica, do trono, que Cristo iria assentar no seu trono. E finalmente temos a nova aliança. Essas alianças são muito importantes. E todas elas apontam para o ponto central, que é a cruz de Cristo. Esse é o ponto central de todas as alianças. Então nós observamos a aliança abrâmica, a aliança da terra de Israel palestiniana, a aliança mosaica, a aliança davídica e daí a nova aliança. No quadro embaixo temos um pouco da história, a formação de Israel, o período dos patriarcas, Moisés, Josué, a teocracia, onde temos os sacerdotes e os juízes, a monarquia com os reis, depois temos os profetas que são chamados anteriores e posteriores. E aí temos a restauração vinda por Esdras e Neemias. Mas o ponto também culminante que é importante observarmos é a igreja, que começa no dia de Pentecostes e termina finalizando então com a última, que é o reino. Então
Então esse é um quadro geral para nós entendermos um pouco sobre as alianças. Mas para nós entendermos ainda melhor, nós temos que pensar nas dispensações. Eu sei que não dá para ver bem o quadro aqui, depois eu vou mostrar no nosso gráfico, mas dispensação é um período de tempo que Deus age de maneira diferente com os homens, cada qual termina com um juízo. E cada uma dessas 7 dispensações tem um período que é dado para eles uma prova, depois há um fracasso e daí vem o juízo. O período da inocência, primeiro o homem e a primeira mulher são inocentes, apreciam aquela comunhão maravilhosa com Deus. E então nós observamos que tudo estava indo tão bem, mas daí vem o problema do pecado que entrou no mundo. Mas deixa eu passar para o próximo quadro, que talvez dê para nós entendermos melhor um pouquinho. A dispensação da inocência teve a responsabilidade de não comer. Mais tarde eu vou mostrar aqui no gráfico que fica mais fácil nós enxergarmos. Mas a responsabilidade era de não comer e o homem, ele desobedeceu. Ele acabou comendo. E quando ele comeu, teve o fracasso. E esse fracasso levou ele à maldição e à morte. Então nós observamos que assim termina a dispensação da inocência. Cada dispensação, que é um período que Deus age de maneira diferente com os homens, termina com o juízo. Temos a responsabilidade, o fracasso do homem, daí o juízo correspondente. E assim vamos passar só rapidamente por cada uma das outras dispensações e mostrar as duas principais, que é a lei e a graça. Depois da inocência vem a consciência. A responsabilidade era obedecer. Mas o homem daí desobedece novamente ao fracasso da corrupção e vem aí o dilúvio sobre o mundo inteiro. E assim termina também a dispensação da consciência. Quando termina o dilúvio, aí apresenta o homem como aquele que ia governar sobre a terra. E é por isso que temos a terceira dispensação, que é o governo humano. E essa responsabilidade era de povoar a terra, de estar sobre a terra e de também controlar a terra, governar a terra. E mais uma vez, eles desobedeceram. E como termina a dispensação do governo humano? Termina com as línguas, a confusão das línguas. E aí vem a grande dispensação. E é interessante, se você notar aqui nesse círculo, o nome Israel, pelo menos esse está maior, dá para você ver, que o verde aqui, isso vai ser a mesma coisa nos gráficos que eu tenho, o verde representa Israel. E vemos que aqui já começa a nação de Israel, na dispensação da promessa. Quando é feita a promessa a Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E então nós observamos que começa a promessa e a responsabilidade era morar em Canaã. Mas mais uma vez tem um fracasso, eles foram parar no Egito. E com isso houve a escravidão do Egito. E assim termina essa dispensação da promessa. Mas aí vem a dispensação da lei. E veja que está dentro de Israel, né? A dispensação da lei. E esse período que é tão importante entendermos, o povo disse, pode nos dar a lei, nós estamos prontos a cumprir. E aí Moisés subiu no monte, Deus deu os 10 mandamentos, e lembramos que o povo que estava pronto a cumprir, daí logo em seguida já estavam fazendo idolatria, adorando um bezerro de ouro. E observamos então que a lei foi dada. E a lei, o objetivo era guardar a lei, era responsabilidade. Mas nós sabemos que ninguém pôde guardar a lei. Então, como eles não cumpriram, teve a dispersão mundial. E assim nós observamos que esse período da lei foi até a morte de Cristo. E Cristo veio no tempo certo, exato, predeterminado por Deus. Gálatas 4,4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. E o que nós temos que entender sobre as dispensações é que todas elas apontam para a cruz, para Cristo. Depois nós observamos também que depois da cruz, todas olham para trás, para a cruz. Então a cruz é o ponto central de tudo. A dispensação da lei termina com a morte de Cristo. E aí temos um período que nós vamos explicar da ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo para começar essa época que nós vivemos aqui,
a época da igreja. Nós estamos vivendo no período da igreja, a dispensação da graça, a noiva de Cristo. E nesta dispensação a responsabilidade é receber a Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que receberam a Cristo vieram então a ter a salvação em Jesus. Mas nós observamos que muitos rejeitaram a Jesus. E esse é o fracasso principal, a rejeição de Cristo. E vem então o juízo correspondente. O juízo da dispensação do período da igreja é a tribulação. E nós vamos estar falando bastante sobre esse período. Eu sei que está bem pequeno aqui, não dá nem para enxergar, mas esse é um período de 7 anos de tribulação, dividido em 2 partes. A primeira parte é a tribulação, depois a grande tribulação. Então, o período da igreja se estende até o final da tribulação, quando daí Cristo vem e introduz a 7ª e última dispensação, a dispensação do milênio. Vou dar uma pausa aqui e vamos olhar no gráfico. Para recapitular, veja então aqui as diversas dispensações. Primeiro, inocência. Inocência, o homem foi colocado no jardim, foi dada a responsabilidade de não comer, podia comer de tudo, menos o fruto que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Daí nós lembramos que veio a tentação e a Eva olhou para aquilo que era proibido, desejou, mas aí pegou e comeu. O pecado foi comer, mas não só ela fez isso, mas deu para o seu marido. Então, com isso, nós vemos que teve que ter o juízo, que foi a expulsão do jardim do Éden. Aí foi dado a responsabilidade na consciência de oferecer sacrifícios. Voltando para esse gráfico, tem um pouquinho mais de detalhes, porque você vê os 2 sacrifícios, o de Abel e de Caim. O sacrifício de Abel foi um sacrifício que foi aceito pelo Senhor, porque foi um sacrifício de sangue. De Caim, ele foi um sacrifício que levou das obras, o fruto do seu trabalho, então não foi aceito. E o resultado, então, é que veio o dilúvio universal sobre toda a terra. E assim termina a dispensação da consciência. Depois vem a dispensação do governo humano. No período do governo humano, é dada uma aliança com Noé. E veja que termina aqui com esse arco-íris, que Deus não ia destruir mais a terra com água. E então foi feita a aliança com Noé, foi feito um altar. E daí o povo estava indo muito bem, até que eles se juntaram num só lugar. E eles eram para estar espalhando sobre a terra e governando sobre a terra. Mas ao invés disso, eles se juntaram num lugar que é Babel, e Babel significa confusão. E veja que lá em Babel, Deus confundiu as línguas e assim foi levado para terminado essa dispensação do governo humano. Então, olhando, temos inocência, consciência, governo humano. Até aqui ainda não entrou em cena Israel. Israel é isso aqui, ó, esse verdinho que você vai seguir nesse gráfico. E nós vamos estar seguindo isso até entrando depois lá no milênio. Mas voltando aqui, o começo da dispensação, que é a patriarcal ou promessa. Nessa dispensação, Abraão foi chamado, sai da tua terra, da tua parentela, nós já mencionamos isso. Ele saiu e foi até a terra prometida. Só que nós observamos que, chegando lá, eles acabaram, em vez de estar na terra e ocuparem a terra, eles foram parar no Egito. E aqui tem as pragas, né, para representar os acontecimentos que se deram. Não sei se deu para aproximar. Então temos as pragas que aconteceram, água em sangue, rãs, piolhos, moscas, pestes, os animais, as úlceras, saraiva. Estou indo rapidamente, daí gafanhotos, trevas, e a última que é a morte dos primogênitos. E aí nós lembramos que o povo saiu do Egito. E no tempo que eles estavam ali peregrinando, Moisés recebeu a lei. E essa lei foi dada lá no Sinai. E no momento que a lei é dada, começa a dispensação da lei. Nós não vamos estar falando sobre o que temos aqui no gráfico, principalmente a parte dos reinos agora, mas logo, logo nós vamos estar mencionando isso quando entrarmos no estudo de Apocalipse. Mas notem então que na dispensação da lei é dada a responsabilidade de
a guardar toda a lei. Também foi levantado o tabernáculo, uma maneira de adorar ao Senhor. E esse tabernáculo foi levantado no deserto e depois continuou até que foi introduzido também o templo com todas as observâncias. E observem também que tudo isto era apontando para a cruz. O ponto central de tudo é o Calvário, é a cruz. Mas então, o que é interessante nós notarmos, aqui temos a dispensação da lei e a dispensação da graça, a igreja. Veja que nessas duas dispensações aqui, nós temos que entender que há uma diferença muito grande. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Então nós vemos que a nação de Israel, que nasceu aqui, está vendo? Ela passou pelo deserto, recebeu os mandamentos e todos os acontecimentos durante a lei. Daí ela passa aqui pelo Calvário e rejeita Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Essa é a parte triste, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então nós observamos que, terminado esse período da dispensação da lei, depois da morte de Cristo, e aqui esses detalhes nós vamos estar dando aos poucos com vocês. Depois da morte de Cristo, Cristo subiu aos céus, teve a ascensão de Cristo. Primeiro passou 40 dias aqui entre a morte de Cristo e a sua ascensão. Depois da ascensão de Cristo, mais 10 dias e acontece o dia de Pentecostes. Este é o dia que começa a igreja, é o nascimento da igreja. Veja que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. E nós vamos relacionar tudo isso aqui no estudo de Apocalipse. Portanto, vou parar aqui com o gráfico e vamos continuar no nosso estudo entrando no livro de Apocalipse. Agora nós vamos para o estudo do livro de Apocalipse. Eu acho muito importante nós estudarmos esse livro porque é o único livro que tem uma promessa para aquele que guarda as coisas que nele está escrito. E o versículo 3, eu vou começar desde o verso 1, mas o verso 3 eu gostaria que repetíssemos várias vezes até chegássemos a decorar. Bem-aventurados aqueles que leem, eu espero que vocês possam ler, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nelas escritas, as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, o tempo está próximo, o tempo da volta de Jesus Cristo. E eu quero agora, nessa breve introdução, falarmos um pouquinho sobre o capítulo 1. Esse capítulo é muito importante porque ele traz para nós a visão de Cristo glorificado. E começa assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Veja, a revelação de quem? A revelação de Jesus Cristo, é o Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. O que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E agora vamos dizer juntos o versículo: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Agora temos uma saudação. Continuando aqui, diz João às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que há de vir, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei dos reis da terra. É importante aqui observarmos que Jesus é identificado como profeta, sacerdote e rei. A fiel testemunha, profeta, sacerdote, primogênito dentre os mortos e rei, soberano dos reis da terra. Depois continua: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui já é uma doxologia, né? Um louvor ao Senhor, a glória toda dada ao Senhor. Daí vem o verso 7. E o verso 7 descreve a volta de Cristo, e aqui nós já temos que começar a entender que quando descreve a visibilidade da volta de Cristo, é a revelação de Jesus.
E diz assim: eis que vem com nuvens, e todo olho verá. Até quantos o traspassaram? Os judeus, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E veja então que está falando sobre a volta de Cristo, quando todo olho verá. No arrebatamento, nós seremos tirados aqui de repente, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas na revelação, Cristo vai vir e vai pisar com os seus 2 pés sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. E quando Cristo vem, ele vem na sua segunda vinda, na revelação, todo olho verá. Eu lembro de um corinho que a gente cantava bastante, e diz: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá, e todos hão de vê-lo. Mas, na verdade, no arrebatamento, os santos hão de vê-lo. Somente aqueles que conhecem a Cristo, todos irão vê-lo no dia da revelação, conforme descrito aqui. Mas daí continua: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, referindo sobre Jesus, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Daí o autor João vai dizer: eu, João, irmão vosso, companheiro de tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. É importante observar aqui, ele se achou em espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor não é domingo, como algumas pessoas interpretam aqui. O dia do Senhor vai se estender, é o Yom hebraico, tarde e manhã. É o período da tribulação até ao milênio. Então nós estendemos esse dia do Senhor, tudo que João vê aqui acontecendo no livro de Apocalipse. Ele se achou em espírito nesse dia, observando tudo o que o Senhor tinha para revelar para ele, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda. E aqui temos as 7 igrejas. Na próxima aula nós vamos falar sobre essas 7 igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E agora vem a descrição de Jesus glorificado. As coisas que vistes. Eu sei que aqui no quadro talvez não vai dar para vocês enxergarem direito, mas pelo menos esses 7 candeeiros de ouro aqui vocês vão poder enxergar. Aqui estão os 7 candeeiros de ouro. E as descrições de Jesus eu vou mencionando e apontando, talvez dê para ver um pouquinho. A descrição de Jesus: ele está no meio dos candeeiros, ele é semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então nós temos aí Cristo com vestes sacerdotais. Mas aí começa a sua cabeça. Olha para a sua cabeça aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos, alvos como a lã, como a neve. Seus olhos, aí já não dá para você observar bem, mas aqui descrevendo os seus olhos. Seus olhos são olhos penetrantes, né? Nada fica descoberto. Tudo está descoberto, quer dizer, aos olhos de Jesus. Seus olhos como chama de fogo. Os pés, daí vai para os pés, como bronze polido. Os pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha. Daí fala sobre sua voz. Então aqui é uma coisa que não dá para nós apontarmos, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita, e é interessante exatamente isso aqui, tinha na mão direita 7 estrelas. Estão vendo ali na mão direita? Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Essas estrelas representam as igrejas. Ele tinha na mão direita as estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então da sua boca saía essa espada de 2 gumes, como descrito também em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então essa visão de Cristo glorificado é uma visão que mostra Jesus, e depois nós vamos observar que as 7 estrelas são os 7 pastores. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Deixa eu repetir isso, porque eu acho que eu falei que as estrelas são as igrejas. Não, as 7 estrelas são os 7 pastores.
É importante isso aqui, porque nós vamos observar que os pastores daí, cada uma das cartas é dirigida ao pastor da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então temos 7 estrelas, são 7 pastores, e os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Esse quadro nem adianta eu mostrar, mas mostra as 7 igrejas, eu vou trazê-lo um pouco mais de perto na próxima aula. Mas deixa eu terminar pelo menos capítulo 1 hoje para a nossa introdução e vermos o versículo 19, especialmente, que dá a divisão do livro. Chegando no verso 17 diz: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora preste atenção nesse versículo. Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Aqui nós temos a divisão do livro. É interessante que o livro de Apocalipse traz para nós o esboço do livro. Primeiro, as coisas que vistes, capítulo 1. Essa visão de Cristo glorificado aqui. E é interessante também observarmos que cada uma das igrejas, nas saudações, Cristo é identificado com algo que é mencionado aqui sobre ele. Então nós vemos aí Jesus, as coisas que vistes. Depois as coisas que são. As coisas que são as igrejas. Daí vamos estar estudando capítulos 2 e 3. É as coisas que são. Depois as coisas que hão de acontecer. E é interessante a frase, depois destas. E essa frase vai mostrar para nós que depois destas é depois das igrejas. As coisas que hão de acontecer depois destas são os capítulos 4 até 19, que fala sobre o período da tribulação. Depois 20, 21 e 22, que fala sobre novos céus, nova terra e a nova Jerusalém. Então todas as coisas que vão acontecer depois destas, depois das igrejas. E quando nós entrarmos no estudo do capítulo 4 em diante, aí nós vamos estar vendo esses acontecimentos durante o período da tribulação. Mas só para a nossa primeira aula hoje, deixa eu só dar uma palavra de exortação a todos. Você está preparado? Cristo vai voltar a qualquer instante. E todos vão de vê-lo? Não. Somente aqueles que conhecem a Cristo como Salvador. Se você conhece a Cristo como Salvador, você vai poder subir feliz, né? Como nós sempre brincamos. Mas espero que você tenha certeza de ter Cristo no seu coração. E essa é a parte mais importante. E o livro de Apocalipse apresenta Jesus. E também nós vamos estar estudando Jesus não como cordeiro, mas como leão. E observamos que ele hoje está dizendo: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas chegará o tempo que ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos! Se você não receber a Cristo hoje, você vai ter que receber a sentença de morte eterna. Portanto, eu espero que você seja um dos que receberam a Jesus como Salvador e esteja vivendo, aguardando a qualquer instante a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.